Olá, sejam muito bem-vindos aos canais das redes sociais da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo. Nós estamos já com as nossas atividades presenciais em andamento e ficaremos muito felizes de receber a sua visita ao nosso cantinho. Estamos lá com as palestras, os grupos de estudo, as evangelizações infantis, orientação fraterna e outras atividades sociais que desenvolvemos em nossa sede. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e hoje nós vamos aqui falar um pouquinho daquilo que compreendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje falando do capítulo 20, dos trabalhadores da última hora, no item 2, que nos traz aqui um irmão, o Constantino, um espírito protetor de Bordeaux, em 1863, nos traz aqui uma reflexão nos comentários, nas instruções dos espíritos, sobre os últimos serão os primeiros. E para quem teve a oportunidade de assistir já o vídeo da semana anterior, então Jesus traz ali no Evangelho de Mateus, a parábola da vinha do Senhor, então contando-nos ali por parábola, que o reino dos céus, como se compara ao Senhor, que tem ali umas terras, tem uma vinha, e aí ele sai então a angariar trabalhadores, para a sua vinha, para as suas plantações, para trabalhar ali. Tá ok? Bom, antes de nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje, nós vamos então agradecer mais uma vez a Deus por esta oportunidade e que Deus ilumine a casa de todos, o lar de todos nós, que ilumine os nossos ambientes de trabalho, os caminhos por onde passamos, que tenhamos aí muita paz, muita harmonia. E falando no nosso lar, é bom, nós recomendamos sempre a prática do Evangelho no lar, onde todos ali possam se reunir, os parentes, amigos, todos os vizinhos, as pessoas que se interessarem em aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho, refletir e debater sobre os ensinamentos, que possamos ali ter esse momento junto com Jesus em nosso lar. Então seria muito importante, se você ainda não sabe como realizar o Evangelho no lar, então nos procure, ou então procure aí a casa espírita próximo a cada um de vocês. Também tem algumas instruções pela internet, então ali não é nada assim muito complicado, São leituras importantes, uma leitura do Evangelho, um momento de reflexão, as preces, a fluidificação das águas, Então seria bom ali só compreender um pouquinho do roteirinho para poder realizar dentro dos nossos lares, não é? Bom, nessa reflexão dos últimos serão os primeiros, nós vamos compreendendo que quando Jesus falou ali na questão da parábola da vinha do Senhor, ele nos fala sobre os diversos trabalhadores que auxiliaram a Jesus no seu trabalho de evolução e de amparo a nós aqui, espíritos destinados à Terra. Então nós tivemos ali os primeiros trabalhadores da vinha do Senhor, aqueles que vieram, os profetas, falaram um pouquinho sobre a condição de Deus, de um Deus único, de um Deus que deveria ser respeitado, e que as suas leis deveriam ser observadas. Em alguns momentos da história foi necessário criarmos um Deus um pouquinho mais severo, porque nós estávamos ali um pouquinho perdidos. Então Moisés faz esse trabalho com os mandamentos e as suas leis e tenta trazer ali um Deus punitivo, porque a gente precisava um pouquinho
né, de limites para começarmos a fazer esse trabalho, né? E depois então Cristo começa a trazer ali, chamar também os seus trabalhadores, né, nas horas seguintes, trazendo os seus discípulos, os seus apóstolos, para saírem ali trabalhando na divulgação do Evangelho, fazendo os seus milagres, trabalhando com todas as condições necessárias ali para que pudesse arrebanhar os corações, as ovelhas que ainda estavam um pouco desgarradas com os ensinamentos de Jesus, né? E aqui para nós, os trabalhadores, no caso do meio espírita, né, nós compreendemos que aí com a vinda do Espiritismo no século XIX, trazido aí por Kardec com o auxílio de toda a espiritualidade, né, seja aí o último chamado para aqueles que estavam dispostos a ir trabalhar na vinha do Senhor, né? Então, somos os trabalhadores da última hora. Então, nós precisamos compreender um pouquinho o que são esses chamados, né? Nós, a partir do momento em que a espiritualidade se mostra para nós de forma mais clara, né, nos cabe aí agora a condição com a perfeita identificação, né, do nosso propósito aqui na Terra, na nossa encarnação. Já sabemos agora de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Então tudo isso se tornou muito mais claro para aqueles que estavam trilhando o caminho da evolução, né? Só que nós precisamos entender que a Terra, ela não é um local de férias, né? A própria espiritualidade, no livro dos Espíritos, diz que a Terra, né, é ao mesmo tempo ali uma escola, um hospital e também uma penitenciária, né? Por quê? Porque aqui nós, na nossa encarnação, nós aprendemos, né? Nós corrigimos algumas dificuldades e provamos-nos em algumas situações e também estamos aqui pagando, né, as nossas dívidas. Então, nós estamos aqui exercendo esse trabalho de reforma íntima, né, de compreensão e de mudança do nosso comportamento. Então agora, né, o que esse irmãozinho traz para a gente como reflexão, né, sobre esse chamamento que nos é feito, ele fala sobre essa condição, né, de quando o Senhor chega até nós para fazer esse pedido, né, seja na religião em que nos sentirmos bem para fazer, né, mas o chamado está sendo feito aos cristãos para que possam, né, na verdade, trabalhar divulgando o Evangelho de Jesus, trabalhando na sua transformação e também no auxílio na transformação dos seus irmãos. Porque nosso trabalho aqui, além da nossa mudança, é também auxiliar aqueles que ainda não compreendem. Então, o chamamento para essa transformação no nosso comportamento está sendo feito a todo momento. Então, ele nos chama a atenção por aqueles espíritos, né, encarnados e desencarnados, que começam a empurrar as coisas, né, para depois, não, mas agora eu estou muito ocupado, né, agora eu estou aqui nos prazeres da vida mundana, estou curtindo um pouco esses meus momentos de felicidade e estou desperdiçando, né, essa oportunidade, esse chamado que está sendo feito para mim, né, para que eu possa mudar o meu comportamento, né, para que eu possa compreender que eu não devo me render a essas armadilhas, né, que os prazeres da terra montam, e que eu possa trabalhar verdadeiramente para Deus, né? Essa vinha, né, que representa essa vida,
né, o que representa o esforço de transformação, né, porque nós temos ali todo um processo, né, de plantio, né, do cultivo, do cuidado, né, o manejo com todas aquelas plantações, depois o processo de colheita, né, depois do processo de colheita, armazenamento, todo o processo de transformação da uva, o seu resultado como o vinho, né? Então mostra todo um processo que nós temos que fazer conosco. Então agora, né, é um momento em que a última oportunidade foi lançada. Deus está aí a todo momento chamando a todos nós para esse trabalho. E se nós deixarmos isso escapar das nossas mãos, dificilmente a gente vai conseguir permanecer nesse trabalho no planeta em que estamos. Porque não dá mais, não, como já disse alguns irmãos, né, não há mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais essa condição. Para muitos que estão na Terra, é a última oportunidade para poder mostrar se é capaz de viver em harmonia com os seus irmãos. Se conseguiu mesmo dominar as suas más tendências, se está disposto a se lançar à caridade, a abrir mão, do seu supérfluo em benefício do seu irmão para que ele tenha pelo menos o necessário. Todas essas coisas que nós precisamos compreender junto aos nossos irmãos, perdão, a compreensão, a paciência, abandonarmos as maledicências, abandonarmos o ódio, abandonarmos a vingança. Nós estamos aqui para buscar a harmonia plena, entre todos os espíritos que estão à disposição aqui na Terra. Então, nós que compreendemos o pensamento cristão verdadeiramente, por isso que eu falo sobre a questão de independente das religiões, porque nós temos vários irmãozinhos aí que até muitas vezes professam ou falam sobre não estar alinhado ou apegado a nenhuma religião, porém desenvolvem um trabalho em direção do seu irmão muito melhor do que alguns que trazem consigo uma bandeira de uma determinada religião. Porque o sentimento de amor e de caridade para com os nossos irmãos, ele está no espírito. As religiões são auxílios, são esclarecimentos, são locais ou são escrituras em que nós nos baseamos para compreender um pouquinho melhor o caminho de Deus, mas ela só causa a transformação no ser desde que o ser abrace essa condição de querer realmente modificar-se, tratar em si as dificuldades que possui e fazer essas mudanças de forma bem profunda. Então, só para nós entendermos aqui, para não passar sem ser percebido, nós vamos trazer um pouquinho daqui do texto que esse irmão traz para a gente refletir. Ele coloca aqui para a gente: o trabalhador da última hora tem o direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que o deveria empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da má vontade. Ele fala: tenho direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão
que não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. Ele fala, nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripulias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusando da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade, o que será dele? Será suficiente dizer à última hora, Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim da última hora, né, para que eu faça um pouquinho que seja da tarefa, né, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Aí ele, né, traz aqui, continua trazendo a reflexão, ele fala, não, porque o Senhor lhe dirá, não tenho agora nenhum trabalho para ti, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me, e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, isso é o que nós estávamos falando. Estamos aqui num processo, né, num mundo de provas e expiações, prestes a avançar para um mundo regenerador, e todos os irmãos, né, que durante essa caminhada, nesse processo evolutivo, deixaram de lado todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados que foram trazidos por todos os trabalhadores, como a gente estava falando, desde os profetas, né? Moisés também era um profeta, mas teve um destaque entre os profetas por ser aquele que trouxe, né, a tábua, né, com o decálogo, com os mandamentos divinos, o próprio Cristo junto com os seus apóstolos, né, e agora Kardec com a espiritualidade, né, que amparada pelo Espírito da Verdade, nos traz vários conhecimentos. Então, todos aqueles que decidiram simplesmente ignorar todos esses chamados e simplesmente foi cuidar da sua vontade, né, do seu desejo, e esquecendo o bem comum, não tem condições de avançar, né, não tem condições de continuar, porque como traz essa explanação desse irmão, né, ele não sabe como trabalhar, ele não conseguiu desenvolver em si o sentimento de amor e de caridade. Ele não consegue compreender agora claramente, em pouco espaço de tempo, como se transformar, porque ainda está muito mais perto do ponto de partida do que do destino. Ficou muito preso às condições do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, e aí então dificulta, né, a sua liberdade nessa condição do sentimento material. Então somos trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui agora num momento em que precisamos agarrar com afinco, com desejo este momento, esta oportunidade, né? Nós temos que botar as nossas mãos a serviço, né? Temos que botar na vinha, né? Temos que sair das nossas áreas de conforto, né? E ir para o trabalho sério. Podemos começar conosco, podemos trabalhar essa dificuldade em nós, que é nos libertarmos, né, das nossas prisões, que são esses sentimentos que nos deixam cada vez mais distante do amor e da caridade, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Né? Quantos de nós ainda temos que batalhar bastante para poder conseguir chegar? Nós temos que agradecer a Deus, né? Muitos de nós, graças a Deus, já não estamos mais tendo, pelo menos, como os exemplos que foram citados na leitura, né, sentimentos ou desejos que nos levem a tirar a vida dos nossos irmãos,
a tomar posse de bens materiais ou, né, de condições que não são nossas, que pertencem a outros. Então isso a gente já tem começado a fazer essa transformação em nós, já somos incapazes de ferir de forma letal aqueles que estão ao nosso redor. Enfim, ainda magoamos um pouquinho as pessoas, mas não tão intensamente como era no passado, né? Quando nós olhávamos o tempo dos bárbaros, né? Aquelas invasões, os martírios e todas as dificuldades. Então hoje nós vemos que o mundo está bem menos agressivo e violento como era naquela época. Hoje parece ser um pouquinho maior porque o volume, porque a gente hoje na verdade tem um acesso muito mais rápido às coisas que acontecem pelo mundo. Mas se olharmos na Idade Média, nós não tínhamos internet, né? Não tínhamos ninguém aí com um celular fazendo selfie, enquanto alguém está ali assaltando alguém, então já estão filmando, onde há um acidente, já estão ali com o celular registrando todas as coisas, tem câmeras espalhadas por todas as coisas, por todos os lados, em casas, comércios, né? E tudo isso chega muito rápido ao conhecimento de todo mundo. Então nos dá a impressão de que o mundo está sem controle, né? Mas hoje o mundo é menos violento do que era anteriormente. A população hoje que trabalha com amor e com a caridade, ela é muito maior. É que o mal destaca mais, a gente ainda está dominado ainda por esse sentimento, então a gente valoriza muito mais a violência do que o amor. Mas tem muito mais corações fazendo amor, que são os trabalhadores que estão abraçando esse chamado divino, porque nós não podemos deixar a dor chegar numa intensidade tão grande, né, ao ponto de ficar insuportável. Nós não podemos ver essas guerras, né, se proliferarem por aí. É necessário que o mundo realmente se reúna e tente apaziguar esses conflitos. Nós precisamos, o mundo, né, as pessoas no mundo clamam por amparo. A gente não pode ver uma região do mundo sofrer, né, sem amparo para a sua condição de higiene, de saúde. Né? Não dá mais, enquanto uns lugares se mostram na riqueza extrema, né? Tudo luxo, então carros banhados a ouro, torneira, banheira, enfim, vários detalhes da arquitetura banhada a ouro, enquanto nós temos regiões do mundo que não têm o que comer, né, que as pessoas que estão ali não têm uma questão de higiene básica, né, um esgoto tratado, não tem mantimento suficiente para a população toda, está em um estado de extrema, mas extremíssima pobreza. Né? Então é isso que o Evangelho vem nos trazer. O que está sendo feito agora é que Jesus, né, com a ordem divina, está trabalhando e chamando todos aqueles que se declaram cristãos para trabalharem, né, para esse progresso da vinha, trabalharem para que tudo isso, tudo que for o mal, né, seja extirpado da terra, seja extinguido, porque a própria condição evolutiva pelo que o planeta se lança, né, já está fazendo a sua seleção, chamada seleção natural. Os espíritos que não conseguem trazer o mínimo de condições em si de amor ao próximo não vão ter condições de permanecerem por aqui, porque a Terra será um local, né, de harmonia, né? Regeneração é aquele momento em que tudo está mais tranquilo, onde a gente está se regenerando, a gente está trabalhando só aquela condição dos últimos detalhezinhos que a gente tinha de dificuldade. Né? Então, se nós observarmos, né, essa expressão é muito utilizada, né? Quando nós estamos ali, passamos por
um estágio muito difícil de recuperação, vamos supor, da saúde, por exemplo, né? E a gente então se coloca em estado de regeneração, ou seja, nós colocamos o nosso corpo em harmonia, em tranquilidade para que ele possa se regenerar, que as suas células doentes, né, que aquilo que houver de enfermidade, as células possam começar a se regenerar, se revitalizar, criar força novamente para poder então se direcionar ao equilíbrio. E nós estamos alçando para uma condição dessa de estado da humanidade, né? Nós vamos extinguir numa proporção muito grande o mal da sociedade, né? E nós teremos um papel inverso do que temos hoje, né? Porque hoje, como eu falei há pouco atrás, nós estamos dando destaque para o mal, e quando nós fazemos o bem, nós causamos um choque, né? Quando a pessoa ajuda o outro sem interesse, né, simplesmente pelo fato de reconhecer no seu irmão uma necessidade, as pessoas ao redor elas têm um impacto, né? Falam, nossa, como é que pode? Né? Olha, parece que né? Às vezes as pessoas taxam a gente como bobos, né? Como, né, pessoas ali que querem aparecer, querendo fazer papel de bonzinho, mas quando nós colocamos de forma séria, né, e despretensiosa esse desejo de ajudar, né, a gente causa um impacto nas pessoas ao nosso redor. Então, no mundo regenerador, esse papel inverte, né? Então, o irmãozinho que praticar o mal, que enganar o seu semelhante, que tirar um bem de uma outra pessoa, que pertence a outra pessoa, né, sem que ela, ou seja, na base da força, ou sem que ela perceba, né, então furtando ou retirando a força, esse comportamento é que vai causar um impacto nas pessoas. Falam assim, poxa vida, mas como que pode? Por que você está agindo desta forma? Né? E aí eu lembro uma história, né, que foi contada por mim, por uma pessoa, né, e falando que um conhecido estava viajando por uma região da Europa e ao entrar no transporte coletivo, né, a pessoa era livre, então ela chegava lá e ela depositava o equivalente à tarifa do transporte coletivo, né? E brasileiro, né? Às vezes a gente vê essas situações assim em países que têm uma cultura de mais respeito, né, pelo bem de todos. Então foi questionar lá o condutor, falou assim, se eles não tinham medo, né, de uma pessoa entrar no transporte coletivo ali e descer sem pagar, né? E eis que o motorista então faz um questionamento, né? Fala assim, escuta, mas por que alguém faria isso, né? Porque se o transporte está aqui, é um ônibus de boa qualidade, está limpinho, ele leva a pessoa da origem dela até o destino em segurança, com tranquilidade, né? A gente está aqui, somos profissionais, está sendo bem tratada, enfim, está colhendo muitos benefícios. Então, por que ela não pagaria por isso, né? Por que ela simplesmente usufruiria disso e se acharia no direito de não contribuir para que isso se mantesse? Então fica aí o nosso aprendizado, né? Se a gente quer que o mundo melhore, né, se várias pessoas estão trabalhando para que as coisas fiquem bem, por que eu vou ficar de fora? Né? Por que eu vou sentar e esperar que as outras pessoas façam isso, sendo que eu vou ser beneficiado também por essas coisas? Então eu tenho que me envolver, eu tenho que trabalhar, né, para que isso aconteça. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre os ensinamentos do Evangelho, e peço a Deus, com todo amor, com todo carinho, né, que Ele tem por nós, seus filhos, que abençoe o lar de cada um, que abençoe o caminho de cada um, e que
possam continuar como foram trazidos nos textos anteriores, continuar tendo fé, tendo amor e distribuindo a caridade para com todos. Então fiquem com Deus, um beijo grande no coração de todos, que fiquem em paz e muita harmonia. Até mais.